Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cantoni e hoje eu quero falar para vocês por que a gente se mudou de uma casa própria para um apartamento alugado. Então vamos lá, gente. Nós compramos a nossa primeira casa em 2016, quando nós íamos nos casar. Então a nossa primeira mudança, que não foi nenhuma mudança, né? Nós saímos da casa dos nossos pais com a roupa do corpo e fomos para nossa casa e conquistamos tudo juntos ali. A nossa casa tem muitas memórias. Eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês acompanharem. A nossa casa, gente, é uma casa geminada, uma casa pequena, uma casa simples, só que a gente investiu muito dinheiro na nossa casa, reformamos ela, deixamos do jeitinho que a gente queria. Ficou uma casa linda, linda. Ela só tem 2 quartos, só tinha um banheiro, aumentamos mais um banheiro, aumentamos a casa, fizemos uma cozinha maior, fizemos uma sala maior, colocamos laminado, ficou maravilhosa, maravilhosa. Uma casa muito equipada, tínhamos ar-condicionado nos 2 quartos, portão elétrico, colocamos, como é que fala aquele negócio solar lá? Energia solar. Então era assim, uma casa maravilhosa, a gente tinha muito orgulho, amava a nossa casa. Até, gente, que um belo dia, na verdade nós conversávamos já a respeito de mudar de casa, porque nós temos 2 filhos, os 2 dormiam no mesmo quarto e já começou a ficar um pouco apertado, né, brinquedo, tudo, então nós já cogitávamos um dia nos mudar para uma casa maior, para ter mais espaço para as crianças brincarem, certo? E aí começamos a conversar sobre isso, mas nada muito concreto. Até que um dia tinha uma casa alugando na rua da minha sogra. Já pensou, gente, morar na rua da sogra? Olha, sogra, brincadeira, minha sogra é uma benção. E aí, o som falou pra mim, amor, vamos lá ver a casa. Quando ele falou isso, gente, a minha mente, que era de uma pessoa acomodada, de uma pessoa medrosa, de uma pessoa que não gostava de mudança. Depois que eu fui entender tudo o que a minha mente era, eu falei pra ele assim, imagina que eu vou sair da minha casa, que é minha casa, com móveis planejados, tudo, pra ir morar de aluguel numa casa, e sabe assim, que pagar aluguel sendo que eu tenho a minha casa. Gente, olha o meu pensamento, que pequeno. E aí ele ia conversando comigo e eu falava, imagina isso. E ele falava, um dia a gente pode comprar. E olha a minha pequenez de pensamento. Meu Deus, como que a gente vai comprar uma casa daquele tamanho? Era uma casa bem grande. Uma casa daquele tamanho, tal, imagina, tal. E aí, gente, eu fui parar para fazer uma autoanálise. Por que eu tinha tantos impedimentos para ir ver uma casa, para pensar em mudar para uma casa? A gente nem estava se mudando, mas poderia ser uma hipótese. E eu tinha muitos bloqueios. Não e não. E aí eu fui parar para entender. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre crenças limitantes, gente. Eu acredito muito nisso, é real. Se você acredita ou não, mas é real. E eram muitas crenças limitantes. Eu ainda luto muito contra algumas na minha mente que não me permitiam sair do lugar. Então, gente, são coisas que a gente acredita no nosso subconsciente. Aquilo é tão forte que se você não conseguir desbloquear aquilo, você fica no mesmo lugar. Sabe o que eu pensava? A minha sogra mora num outro bairro, mais próximo do centro, sabe? Eu sempre morei na zona norte da minha cidade. A minha família toda é da zona norte. Os meus pais são da zona norte, se criaram na zona norte. E no meu subconsciente, depois que eu fui parar para pensar, eu pensava assim, por que eu vou sair daqui? Sendo que meus pais estão aqui, minha avó tá aqui, tá todo mundo aqui, porque eu vou querer me meter em sair dessa região e ir para uma região às vezes um pouco melhor, né? Será que eles vão olhar para mim, vão achar que eu sou metida? Olha quantas crenças a gente tem que podem nos impedir de crescer. Será que eles vão mudar o relacionamento comigo? Será que eles vão falar, olha, a Giovana tá metida, olha, a Giovana tá isso, a Giovana tá aquilo? Por que eu vou fazer isso? Sendo que tá tudo aqui, ó, tudo maravilhoso, mercado próximo, shopping próximo, tudo aqui perto, vou no meu pai, no churrasquinho, vou na minha mãe jantar, tá tudo aqui maravilhoso, tudo próximo, conheço todo mundo, moro aqui nessa casa faz 8 anos, né, não tenho medo de nada.
E além dessas crenças que eu falei, gente, também existe a crença do apego. Eu vi o quanto eu sou apegada. É tudo, a tudo. E o apego não permite que a gente cresça. E eu queria muito crescer, mas eu não conseguia sair do lugar. E aí eu descobri que eu era muito apegada às coisas. E aí, como eu vou deixar a minha casa com os meus móveis planejados dos meus sonhos? Ai, mas como que eu vou deixar a minha casa? Olha, fiz do jeito que eu queria, os meus ar-condicionado, que é o meu sonho. Ai, a minha casa tem até isso, tem até aquilo. Ai, gente, os pendentes, o fogão dos meus sonhos. Como que eu vou deixar essa casa que eu fiz do jeito que eu queria tanto? Muito apego eu tinha, muito apego. Gente, a nossa mente, infelizmente, nos empurra, por causa das nossas crenças, a nos mantermos no mesmo lugar. E era exatamente isso que eu pensava. Por que eu vou crescer? E também a crença do não merecimento. Então muitas vezes você fala, mas eu não mereço algo melhor. Eu não mereço prosperar. Eu não mereço crescer. Eu não mereço sair daqui de onde eu moro. Eu não mereço morar num lugar melhor. Muitas coisas a gente pensa. Então olha, a gente pensa, as pessoas vão achar que eu sou metida. Quem que eu penso que eu sou para sair de uma região onde toda a minha família morou? Vou ser mais que meu pai, que a minha mãe. Então a gente pensa muitas coisas. E talvez, se você não ousar na sua vida, se você não enfrentar os seus medos, a gente vai viver um exemplo, né? Mas morar na mesma casa para sempre. Para sempre. Não porque eu conheço todo mundo, aqui é confortável, aqui é confiável, todo mundo me conhece. E aí a gente nunca vai evoluir se a gente não vencer, não identificar as nossas crenças e não vencer elas. E aí eu comecei a entender que eu precisava me mudar. E, gente, isso é muito desconfortável. Mudar é muito desconfortável. Enfrentar o medo é muito desconfortável. Eu comecei a entender que eu precisava, gente. A partir daquele momento eu precisava passar por uma mudança. Nem que se fosse por uma casa da esquina, eu precisava mudar. Porque eu pensava assim, eu nunca me mudei. Tanta gente já mudou tantas vezes de casa, eu nunca precisei me mudar. Nunca fiz uma mudança. Como é que fala? Me achava por isso, né? E eu era tão enraizada ali, tão presa ali. E aí eu comecei a entender que a gente precisava se mudar. E aí eu topei ver a casa, gostei muito da casa. Já comecei a imaginar como as crianças poderiam correr aqui, poderiam fazer aquilo, poderiam fazer aquilo. Só que essa casa a gente ficou enroscada por muito tempo, por mais de um ano. Essa casa ficou enroscada, eu fui visitar ela, eu tava grávida ainda. Esse pensamento então de mudar foi quando eu tava grávida. E aí fui visitar, ficou mais de um ano enroscado, a moça não sabia se ia alugar, se ia vender, a gente não tinha condição de comprar no momento, então era só alugar mesmo. Aí ela, não sei se eu quero alugar, eu vou ver se eu quero vender. E eu ficava ali todos os meses mandando mensagem pra ela. Outra coisa que eu tive que vencer a mim mesma também, porque ela falou, olha, não vai dar certo. E o que eu costumo fazer? Então tá bom. Falei, não, se eu quero, eu preciso insistir. Então, gente, isso não é uma coisa natural pra mim, mas eu preciso me esforçar. E começava a mandar mensagem pra ela todo mês. Olha, você já decidiu? Se você quiser alugar casa, eu quero prioridade, tal, porque era um valor muito bom. O aluguel, gente, era bem abaixo, assim, uma casa muito boa. E aí a gente pretendia, perto do trabalho do som, do meu marido. Então a gente queria vir para a região um pouco mais central, porque já ficava ali mais perto para ele trabalhar. E aí, gente, segui naquela, entendendo. Primeiro eu tive que identificar que eu precisava vencer todas aquelas crenças, na força mesmo, para mim poder desbloquear aquilo, avançar naquilo. E aí começamos a pesquisar, uma que a gente olhava e gostava. Aí eu já criava aquela ansiedade, sabe? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E aí não dava certo. Aí outra a gente tentava. O nosso objetivo era uma casa grande, para as crianças poderem ter liberdade, brincar, ter quarto do brinquedo, quarto deles. Era isso que a gente conversava, né? E aí começamos a procurar, ver várias casas nesse tempo, né, de um ano e tal. Aí o meu bebê nasceu, nós reformamos todo o quarto para poder atender os dois. Ficou lindo o quarto deles, vou mostrar aí para vocês verem também. Apesar de pequeno, mas ficou coisa mais graciosa.
E aí fomos ali levando, e aí às vezes parecia que a casa ia dar certo, depois não dava e tal, e fomos seguindo, sempre orando também, porque a gente conversava, não queríamos fazer nada na ansiedade, nada que fosse fora da vontade de Deus, né? E aí, vendo casas, gostamos dessa. Quando ia ver, tinha alguém na frente que fechou a casa. E aí, gente, o escritório que o meu marido trabalha é do meu pai, então é uma empresa familiar. Eu trabalhava lá também, então é meu pai, meu esposo, meu irmão, então a gente queria ficar ali próximo desse escritório. E aí veio outra bênção, que a minha filha, meu sonho, ela estudava na creche, né, na escola municipal. Meu sonho era colocar ela na escola particular, né, mas a gente não tinha condição, a gente estava orando ali para Deus abrir uma porta. Meu marido é autônomo, ele estava trabalhando bastante, até que Deus abriu uma porta, nós conseguimos colocar ela numa escola cristã, que era o meu sonho para ela numa escola cristã, maravilhosa, perto do escritório. Então foi mais um motivo pra gente querer mudar para essa região, porque ficaria perto do trabalho e perto da escola. E a gente sabe como é cansativo, né? Então seria qualidade de vida, sabe, aquela coisa de sai, leva na escola, volta a trabalhar, volta a buscar da escola, leva para casa, volta pro trabalho. Então ia ser muito cansativo, além do gasto e tudo mais. Então aumentou aí os motivos da gente querer mudar. E aí o meu marido já querendo mudar logo, ele ansioso antes de começasse o ano letivo dela, né? Isso lá em 2024. A gente começou a correr ali para querer achar uma casa para mudar no começo de 2025. Vimos várias casas, gente, várias casas, quase dentro do escritório, assim. E eu já imaginava, minha mãe é design de interiores, então eu já falava para minha mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E aí nada dava certo. Até que o meu marido achou uma casa que era outra região. Era mais pra cá, assim, mais perto do que onde é a minha casa. Só que não tinha nada a ver com o nosso trajeto. Eu falo que aquilo foi na nossa ansiedade. Era uma casa grande, era num bairro um pouco distante, não daria pra fazer nada a pé. E aí fomos ver a casa. Gente, era uma casa bem antiga, não tinha móvel nenhum. Nós teríamos que colocar todos os móveis lá dentro. E aí eu fui lá, olhei aquela casa, meu marido estava bem animado, bem ansioso, porque ele estava querendo, né, mudar logo. E aí eu fiquei ali pensativa, e eu falei, meu Deus, será que isso aqui é seguro? Eu vou ficar com as 2 crianças em casa, não sei se é seguro, tal. Ficamos ali pensativos. E aí o meu marido pegou e falou assim, olha amor, se você quiser não tem ninguém na frente, é só você me falar que eu reservo a casa pra gente. E eu fiquei com aquilo, meu Deus, a decisão tá nas minhas mãos, né? E eu fiquei ali pensativa, e eu creio que Deus, ele mostra pra gente, a gente que não ouve ou quer passar por cima fingir que não ouve pra nossa vontade prevalecer, sabe? E aí ele falou, olha, eu vou reservar então. E eu fiquei meio quieta, né, meio que sim, que não. Mas eu peguei e falei pra ele assim, olha, não reserva, vamos aguardar, porque eu não tô em paz. E aí, gente, o que aconteceu? Ele pegou e falou assim pra mim, na verdade, só voltando, eu não estava em paz. E aí, o que fomos pôr na ponta do lápis? Os nossos móveis da nossa casa própria é planejado, nós não levaríamos nada. Então, nós teríamos que comprar tudo novo. O meu marido não ia querer investir, porque a gente não tinha pretensão de comprar aquela casa. Não é uma casa que a gente, tem o sonho de comprar, entendeu? E aí, a gente começou a pesar na balança. Ele falou, não amor, nós temos que comprar umas coisas usadas, tal. Eu falei, gente, a casa já é uma casa velha, eu vou ter que ter um móvel, sabe assim, um de cada cor, de cada coisa, uma coisa usada aqui, uma coisa usada ali. E aí nós vamos ter um investimento, não vai ser legal, eu acho que não vai valer a pena. E aí não reservamos a casa. E aí ele veio, gente, com uma ideia de que vamos ver um apartamento. Outra crença que eu tinha. Desde quando nós noivamos e começamos a procurar casa, né? Quase 9 anos atrás, era muito mais barato, né, gente? Mas na época para nós era puxado. Apartamento seria mais fácil. E eu já dizia pra ele, eu não moro em apartamento. Em apartamento eu me sinto presa, em apartamento não dá certo, porque sempre fui criada em casa, né? E aí, gente,
como a palavra tem poder. Eu ia colocando aquela crença na minha mente. Não, apartamento não dá certo. Toda vez que eu ia visitar alguém no apartamento, eu falava, legal, mas pra mim não dá certo. Sempre fortalecendo essa crença em mim, que eu não servia pra morar em apartamento. Quando ele veio dizer, amor, vamos ver um apartamento? Eu já fui com 5 pedras na mão. Não, eu não moro em apartamento. Imagina eu ir num apartamento com 2 crianças. Imagina como que vai ser com a roupa. Imagina, eu vou me sentir presa. Imagina, apartamento é terrível. Eu já fui com ele com 5 pedras na mão. E ele, não, vamos ver um apartamento e tal. Tanto é que eu trouxe no Instagram, compartilhei lá com as minhas seguidoras, pedi a opinião delas, vi muitas opiniões diferentes que me fez refletir. Porque na minha cabeça, gente, olha que pessoa nada a ver. Eu achava que não, ninguém gostava de apartamento. Nossa, todo mundo ama casa. Mas se ninguém gostava de apartamento, não tinha tantos apartamentos quanto tem, né? E aí eu comecei a entender, gente, não é fácil a gente se autoanalisar, mas eu comecei a entender que era mais uma crença que eu precisava vencer. Mas olha, é muito desconfortável. Aceitei visitar um apartamento com ele. E fomos. O apartamento, gente, também não era próximo da região que a gente queria, era mais distante, dava quase a mesma distância da minha casa para o centro. E aí fomos, uma entrada linda que já ganha a gente, né? Falei, nossa, que chiqueza, né? Já pensou eu morando aqui? Mas quando nós entramos no apartamento, gente, ele era tão pequeno, mas tão pequeno, não tinha sacada, era 2 quartos, não tinha móvel nenhum. Eu falei, gente, quando pôr os móveis, não vai caber a gente. Eu saí realmente, assim, sem paz, me sentindo sufocada mesmo. Aí meu marido, ele é muito de boa, sabe? Dei, amor, o que você achou? Você gostou? Tal, eu gostei, não sei o quê. Aí eu falei, amor, desculpa, mas eu não gostei. Eu não gostei, achei muito apertado. Não tem como. Aí ele, mas tem a piscina, tem... Eu falei, mas gente, eu não vou ficar lá embaixo toda hora, né? E aí, falei pra ele, não vamos ver mais apartamento, não dá certo. E aí tirei da minha cabeça apartamento. E aí ele falou assim, olha, apartamento do jeito que você quer... Olha o que ele falou pra mim, gente, apartamento do jeito que você quer é muito fora da nossa condição. Não tem como. Aí eu falei, tudo bem. Eu falei pra ele assim, olha, vamos procurar com calma. Não vamos ficar ansioso. Nós estamos bem aqui na nossa casa, nós não temos pressa pra sair. Isso lá pra dezembro, eu acho, de 2024, ano passado. Não temos pressa pra sair, não pagamos aluguel. Tá tudo bem, vamos procurar no tempo do Senhor. Gente, e eu funciono num processo bem lento, tranquilo. Meu marido não. Meu marido, então tá bom, vamos procurar com calma. Mas na mesma hora ele já tá assim, procurando. E aí, até que ele encontrou, acho que foram 2 apartamentos nesse prédio aqui, onde nós moramos hoje. E esse prédio, gente, era o melhor lugar que a gente pudesse morar. Ele é 2 minutos do trabalho dele. Ele acho que lá, 6 minutos da escola da Clara. Assim, a qualidade de vida que a gente tem é muito boa. Porque é tudo muito perto, dá pra fazer tudo a pé, sabe? E aí, quando nós... um dos apartamentos era sem mobília e o outro tinha tudo. O que foi, amor? Tá tudo bem. Levanta. Cadê a bola? Tinha tudo, assim. Tudo. E aí nós decidimos que nós precisávamos de um apartamento com mobília. Porque nós íamos deixar praticamente tudo lá. Os armários, o ar-condicionado, o fogão, tudo. A gente deixou muita coisa lá. Então a gente precisava de um apartamento que tivesse bastante coisa. E aí, gente, lembra que eu falei no começo que a gente queria uma casa para ser espaçosa, para ter espaço para as crianças, para ter não sei lá quantos cômodos. E aí nós começamos a mudar de ideia, não. Quando o som começou a cogitar apartamento, eu senti Deus, gente, em todos os detalhes. Eu parei e pensei assim, gente, eu não dou conta da minha casa, praticamente. Uma casa geminada. Imagina eu ir para uma casa gigante. Como que eu queria trabalhar em casa, eu queria um pouco cuidar das crianças, um pouco trabalhar, sabe? Eu queria me dedicar mais. E aí, ao marketing, né, que eu trabalho em casa, como que eu ia conseguir com uma casa maior? E aí que eu comecei a entender que eu realmente era uma boa ideia eu ir para um apartamento, porque eu não ia dar conta, eu ia ficar só em função da casa, né? E aí foi mais um motivo que eu quis, mais um motivo que eu optei, na verdade que eu comecei a pensar que o apartamento seria uma boa ideia, seria uma ideia legal. E aí nós viemos visitar o apartamento, não tinha mobília nenhuma,
E o outro, que é o que nós moramos hoje, tinha tudo, gente, parecia um Airbnb. Tinha tudo, 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 tudo. Cama, mesa, cortina, televisão, fogão, panela, tudo, gente, tudo, tudo, tudo. E os guarda-roupas aqui são maiores do que os que eram da minha casa, sabe? Isso é muito bom, porque a casa você enfia num lugar ali, enfia em outro, mas apartamento não tem como. Então isso me ajudou muito, né, na questão de adaptação, de pôr as coisas e tudo mais. E aí, nós nos mudamos, né, tinha ar-condicionado, tudo, gente, foi uma bênção. A gente entendeu, porque se a gente alugasse uma casa ou um apartamento, a gente teria que fazer um investimento muito alto. E não sei por quanto tempo, né, a gente ficaria ali. Então, para nós, o viável era um apartamento mobiliado, né, ou uma casa mobiliada, mas é muito mais fácil achar um apartamento mobiliado. E aí, tudo foi uma confirmação, sabe? E aí, quando eu vim visitar o apartamento, eu falei pra ele, olha, se eu sentir paz, a gente fecha. E aí eu vim com as crianças, aquela bagunça, né? Eles andando, correndo pra lá e pra cá. Eu senti paz. Eu gostei do ambiente, eu gostei do espaço, eu não me senti sufocada, eu não me senti presa, sabe? Eu entendi que era uma boa ideia. Não é nada confortável, de novo, gente. Você fala assim, ai meu Deus, vou deixar tudo pra lá, pra viver tudo novo aqui. A gente fica com medo de, será que eu vou conseguir fazer com que isso seja o nosso lar, né? Sabe aquele prazer, você fala, ai que bom, tô voltando pra casa. Dá um medo assim, você fala, será que eu vou ter esse prazer? Ai, tô voltando pra nova casa, sabe? Mas eu entendi que é onde estão as pessoas que é o nosso lar, né? Não se trata de paredes, mas se trata das pessoas, né? Onde eu estiver com a minha família vai ser o meu lar. E aí foi muito bom esse momento, tem sido, né? A nossa adaptação tem sido muito tranquila. Gente, lógico, nos primeiros dias, assim, nas primeiras semanas, fica um sentimento, assim, meio estranho, sabe? Quando você tá num lugar, aí você vai falar, vamos pra casa. Aí eu lembrava da casa, mas era o apartamento, né? Então, assim, toda mudança gera um desconforto, gera um sentimento, né? Gera uma dúvida, mas ela nos faz crescer muito. Tinha muito medo de me arrepender, né? E poderia acontecer, né? A gente não tava livre desse sentimento, poderia acontecer. Eu pensava assim, se a gente mudar tudo, fazer toda a mudança e tal, alugar a nossa casa e, nossa, me arrependi, não deveria ter feito isso. Então eu tinha muito medo disso, mas eu tinha que arriscar. Então assim, eu tinha que vencer a crença do medo, senão eu não ia sair do lugar. A crença do não merecimento, ai, será que eu mereço morar num lugar melhor? A crença do que vão pensar de mim, né? É muito doido isso, é muito doido mesmo. Então assim, a mudança foi por conta da região mesmo, que a gente precisava vir para mais perto da escola, do trabalho, mas foi algo muito maior do que isso, entende? Foi algo que trouxe assim muito mais transformação para mim do que só essa qualidade de vida que a gente tem. Então é isso, gente, que eu queria trazer, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas como? Tudo tem um porquê. E quando você anda na vontade de Deus, as coisas fluem de forma diferente, sabe? Quando eu tava sentada no sofá, eu senti que Deus falou comigo, eu falei, Senhor, será que é aqui mesmo e tal? Eu senti que Deus me mostrava assim, ó, você chegou onde era pra você chegar, agora vamos avançar, né? Não dá pra ficar ali em volta daquilo, não, vamos viver o que eu tenho pra você, que é muito grande. Não tô falando, gente, de bens, mas o propósito que ele tem, que é que eu pregue a palavra, que eu amo as pessoas, ele tem algo pra fazer na minha vida, que isso é uma coisa pequena. Então ele se importa com os detalhes da minha vida, ele se importa com o que eu gosto, ele se importa... Você sabe onde tem água? A mãe já vai pegar, tinha uma garrafa que tava aqui, ó. Deus se importa com os detalhes, só que a gente não... Vai, ó, você chegou onde você tem que chegar, agora bora fazer o que você precisa ser feito. Bora viver, bora alcançar pessoas, bora... O que eu tenho pra você é muito maior do que você preocupar só com o seu próprio nariz, entende? É isso que eu ouvi que Deus estava falando ali pra mim. Então é isso, estamos aqui, temos planos, né, de ter uma nova casa, não pretendemos voltar pra nossa, lógico que a gente tem que ter humildade, não pode ser orgulhoso, né, mas o nosso objetivo é crescer, é avançar, nossa casa está sendo alugada e é isso, gente, esse é o real motivo aí da nossa mudança. Espero que esse vídeo te ajude a identificar suas crenças, a vencê-las e também a andar na vontade de Deus. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.